Para onde a gente vai quando morre? Essa talvez seja a pergunta mais antiga de todas, né? Aquele mistério que todo mundo já pensou a respeito. Mas e se algumas pessoas tivessem chegado bem na beiradinha dessa fronteira e voltado para contar a história? É sobre isso que a gente vai conversar, os relatos e as investigações por trás das experiências de quase morte. Para começar, vamos pegar uma história real. Em 2009, a publicitária Michele Souto, com 31 anos, sentiu uma dor de cabeça. Mas não uma dor qualquer, uma dor insuportável. E o que aconteceu em seguida, bom, desafia qualquer explicação fácil. De repente, ela se viu flutuando fora do próprio corpo, vendo uma cena super serena de crianças vestidas de branco e sentindo uma paz que ela nunca tinha sentido antes. Agora, segura essa informação, porque o que torna esse caso realmente chocante é o contraste. Enquanto a mente da Michelle estava nesse lugar de paz, o corpo dela estava em colapso total. Ela teve 2 aneurismas que romperam ao mesmo tempo, uma hemorragia gigantesca e um AVC ali mesmo, na mesa de cirurgia. E essa experiência toda aconteceu justamente nesse momento de crise máxima do corpo dela. Ok, a gente pode pensar, mas isso foi só com ela. Só que não. A história da Michelle, na verdade, se encaixa num padrão que é surpreendentemente consistente. Um padrão que aparece em relatos do mundo inteiro há séculos. E foi só em 1975 que esse fenômeno todo ganhou o nome e começou a ser estudado mais a sério. Foi por causa do trabalho do psiquiatra Raymond Moody. Foi ele que criou o termo experiência de quase morte, ou EQM, depois de perceber que as histórias de centenas de pacientes reanimados eram muito parecidas. E que padrão é esse? Bom, é mais ou menos isso aqui que o Dr. Moody e outros pesquisadores encontraram. Nem todo mundo passa por todas as etapas, nem sempre é nessa ordem, mas esses elementos se repetem demais. Aquela paz profunda, se ver de fora do corpo, passar por um túnel, encontrar uma luz que não cega, mas acolhe, e até ver a vida inteira passar como um filme. E olha só, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Várias pesquisas mostram que algo entre 30% a 40% das pessoas que sobrevivem a uma parada cardíaca, por exemplo, relatam ter vivido alguma coisa parecida. É gente pra caramba! É um número grande demais para a ciência simplesmente ignorar. Isso, claro, leva a gente direto para a ciência. Porque fica a pergunta, como é possível ter uma experiência tão clara, tão organizada, justamente na hora em que o cérebro, que deveria estar no comando de tudo, está falhando ou até mesmo parado? Esse aqui é o grande paradoxo. O nó na cabeça de neurocientistas, médicos, filósofos, todo mundo. A lógica é simples. Se o sangue para de chegar no cérebro, a consciência deveria apagar, certo? Tudo deveria ficar preto. Mas o que os relatos dizem é o exato oposto, uma consciência mais viva, mais real do que a própria vida. E diante desse beco sem saída, basicamente surgem 2 grandes linhas de pensamento. A primeira, mais tradicional, diz que a mente é simplesmente o que o cérebro faz. Se o cérebro desliga, a mente acaba. Ponto final. A outra visão, bem mais ousada, sugere que talvez a consciência não dependa 100% do cérebro e que, em situações extremas, ela possa funcionar de forma independente. A ciência, claro, tentou explicar tudo isso olhando só para o cérebro. É falta de oxigênio, é uma descarga de substâncias químicas, é um sonho muito louco que invade a realidade. O problema é que, como a gente pode ver para cada teoria dessas, existe um contra-argumento bem forte que deixa o mistério ainda no ar. E aí a gente chega no que talvez seja o maior desafio para qualquer explicação puramente cerebral, a tal da percepção verídica. São casos, e não são poucos, de pessoas que estavam clinicamente inconscientes, com o cérebro offline, e que depois descreveram coisas que realmente aconteceram. Detalhes de uma cirurgia, conversas entre os médicos, coisas que elas não tinham como saber. A pergunta que fica é: como? Mas talvez a parte mais concreta de tudo isso não seja nem o que acontece durante a experiência, mas sim o que vem depois. O impacto que isso tem na vida de quem volta é profundo. E muitas vezes é uma verdadeira revolução pessoal. As mudanças positivas são impressionantes. Quase todo mundo que passa por isso simplesmente perde o medo de morrer. Some. A pessoa volta com um novo foco na vida, mais voltada para o amor, para a compaixão, para o conhecimento e muito, mas muito menos preocupada com dinheiro, status ou coisas materiais. É como se a vida ganhasse um novo manual de instruções. Só que nem tudo são flores. É importante dizer que a volta para a vida normal pode ser bem complicada. Pensa bem,
Como você explica uma coisa dessas para sua família, para os seus amigos? A pessoa pode se sentir muito sozinha, incompreendida. Em alguns casos, isso pode até gerar depressão, ansiedade, um verdadeiro estresse pós-traumático. Essa frase aqui, do Dr. Dagoberto Riquião, que é um psiquiatra que viveu uma MQM, resume bem o poder dessa transformação. Ele, um homem da ciência, disse que se tivesse passado por isso antes, teria sido uma pessoa melhor em todas as áreas da vida. Isso é muito forte. E agora, para a gente ir fechando, vamos dar um passo para trás e pensar como esses relatos modernos conversam com as perguntas mais antigas que a gente tem sobre espiritualidade, sobre o sentido de tudo isso. É fácil olhar para uma EQM e ver ecos de várias religiões, né? A ideia de um ser de luz, uma revisão da vida focada no amor. Mas o interessante é que as EQMs também desafiam as religiões, porque a experiência parece ser universal. Não é um céu cristão ou um nirvana budista, parece ser algo que independe da fé da pessoa. E esse é um dos pontos mais fascinantes. Os elementos principais da experiência são os mesmos. Não importa se a pessoa nasceu no Brasil ou no Japão, se é cristã, judia, muçulmana ou até mesmo ateia. Isso sugere que a gente está falando de um fenômeno que é fundamentalmente humano, e não só uma construção da nossa cultura. E assim, a gente volta para a grande pergunta do começo. A ciência ainda não tem uma resposta final. As experiências de quase-morte não são uma prova de que existe vida após a morte, mas elas com certeza colocam uma pulga gigantesca atrás da orelha sobre o que a gente acha que sabe sobre a consciência. No final, a pergunta que fica é: a nossa consciência é só um produto do cérebro, a máquina? Ou ela é algo mais, uma passageira que pode, quem sabe, existir para além do corpo? O mistério continua.